Entrou a primeira. Ó, o pessoal começando a chegar. Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui. Pronto, beleza. Boa noite, pessoal. Obrigado aí para quem já chegou, já está aqui. Fazer mais um bate-papo com vocês do tema que vocês escolheram, que foi comunicação. Até conseguir fixar aí, estou aprendendo a usar aqui a tecnologia, né? Então, vamos falar sobre desafios e oportunidades de comunicação. Esperar só um minutinho, que é para ver se entra mais um pessoal, mais algumas pessoas, né? E aí não perde a linha de raciocínio. Já tem aí o Evanilson, Sofs, melhor do mundo, Juju, Iruama, grande Iruama, botafoguense, brincadeira, ela me mata, flamenguista. Então, gente, enquanto eu espero um pouquinho, só para dividir com vocês, né? Essa é a live número 2. Obrigado por vocês estarem aí me prestigiando. Pela segunda vez eu coloquei no ar uma votação, né, para escolher qual seria o tema para a gente falar hoje. E aí acabou que o tema mais votado foi comunicação. Então, o objetivo dessa live, né, é a gente abordar essas competências de comunicação, como a comunicação pode facilitar ou complicar os teus desafios na empresa. Queria, antes de começar a falar, só ressaltar que isso aqui faz parte do projeto Analista Executivo e também do projeto Líder ou Chefe, que é o conteúdo que eu venho colocando no ar, tanto no IGTV, então, se alguém ainda não viu, entra no IGTV que tem bastante, eu abordo competências importantes, né, para quem quer crescer na carreira e também para quem já assumiu um papel de liderança. E aí lá no IGTV tem bastante coisa, e também no YouTube. No YouTube até montei as playlists para facilitar, né, quem quiser consumir as competências para quem está como analista, assistente, e quem quiser consumir as competências de liderança também já está lá organizado. E se alguém ainda não viu, vá lá. Queria pedir uma gentileza, quem viu e gostou, se puder compartilhar e indicar para a gente poder alcançar mais pessoas, esse é o propósito desse projeto, né? Então eu agradeço se alguém puder fazer isso. Eu estou olhando para baixo porque eu tenho uma listinha de apoio do que a gente vai falar hoje. Também falar que para quem quiser, na bio do Instagram tem um link que quem se cadastrar lá entra para uma lista que recebe toda terça e quinta um e-mail com uma abordagem exclusiva que eu faço também sobre essas competências, dicas, sugestões, e ainda recebe aí alguns materiais. O material que a gente está entregando agora é um material para te ajudar no planejamento de carreira, super legal, recomendo muito. Quem se inscrever lá vai ganhar isso. Também tem um outro material que a gente já distribuiu e pode distribuir para quem entrar na lista, que são dicas para participar de entrevista. Quem quer crescer na carreira em algum momento vai fazer uma entrevista, né? Então tem um passo a passo para poder participar de entrevista e um passo a passo para planejar sua carreira. Basta se cadastrar na lista e me mandar um e-mail pedindo. Bom, já tem aí um tempinho, então começar a falar do tema de hoje, que é a comunicação, né? Primeiro contextualizar a importância da comunicação no dia a dia da organização, no seu dia a dia, como ela pode facilitar o teu crescimento na carreira ou como ela pode dificultar, né, o teu encarreiramento. E comunicação é a base de tudo. Na minha experiência, o que eu percebi é que na maioria dos problemas, deixa eu dar uma ajustadinha aqui para ficar melhor a imagem para vocês, mas na maioria dos problemas que eu convivo, quando a gente vai fazer identificar a causa raiz do problema, né, o que estava por trás dele, é muito frequente que o problema tenha sido uma falha de comunicação. Alguém de uma área que deixou de falar com alguém de outra área, e aí essa falta de comunicação levou a um problema. Então, por exemplo, alguém combinou de liberar, de dar autorização para um processo, uma exceção em um processo. Aí ele combina com o cliente dele, então, ó, naquele processo lá que eu sempre peço para você parar no ponto A e fazer uma verificação, graças a essa restrição que você tem hoje eu vou liberar. Você pode passar direto para o ponto B. Só que ele não avisa o analista, o fiscal, a pessoa que está lá no ponto A e que faz o controle. Ele esquece de avisar. Então, quando o cliente chega lá e quer passar direto, ele não consegue passar. Por quê? Quem negociou com o cliente não avisa, gera esse ruído, né? O cliente chega lá e fala, não, já está tudo combinado. Mas o fiscal que tem o papel de controlar
não está sabendo e ele está fazendo o papel dele, está embarreirando. E aí gera um estresse, eu já falei com o seu chefe, ele está sabendo, não estou sabendo de nada, não posso liberar. E quando vão resolver o problema, não, de fato, o responsável pelo processo tinha autorizado, mas não avisou ninguém. E aí isso gera todo um desgaste, né? O que está por trás desse problema que eu ilustrei? Comunicação. Foi feito um alinhamento, um combinado, mas não envolveu todas as partes interessadas, né? Então, a maioria, eu diria que 95% dos problemas que a gente convive, por trás deles tem algum ruído de comunicação. A gente chama ruído de comunicação quando você quis comunicar alguma coisa, mas as consequências dela não foram a que você planejou. Alguma coisa aconteceu errado. Alguém entendeu errado, você não se expressou bem, e aí o resultado não é o que você tinha planejado. Então a gente chama isso de ruído na comunicação. E é importante falar que na comunicação, imagino que muitos de vocês já devem ter escutado isso, a responsabilidade é sempre do emissor, é de quem comunica. A gente tem na comunicação, né, o emissor, que é quem fala, o receptor, que é quem escuta, o canal, que é por onde você comunica, por exemplo, pode ser pelo WhatsApp, então o canal WhatsApp, mandei uma mensagem, e tem a própria mensagem, né? Então, tudo isso é o contexto da comunicação, mas a responsabilidade do sucesso é sempre do emissor. Se eu estou passando a mensagem para vocês aqui agora e vocês entenderem, foi porque eu fiz um bom trabalho. Se vocês não entenderem, a responsabilidade é minha, não é de vocês que estão escutando. Então, isso é muito importante. E aí, canal de comunicação a gente tem vários, né? A gente pode usar, por exemplo, o e-mail é um canal de comunicação, o WhatsApp é um canal de comunicação, a comunicação olho a olho, né? A comunicação verbal, no caso, é um canal de comunicação. E aí, quando a gente fala de comunicação, então agora nos aprofundando no tema de hoje, a gente tem os desafios da comunicação. Eu mapeei alguns desafios que eu queria dividir com vocês. Primeiro deles, como é que você faz desdobramento da comunicação? Então, eu imagino aqui que quem não está trabalhando provavelmente já teve uma experiência no ambiente corporativo aí, já trabalhou, já foi estagiário, já foi assistente, enfim, qualquer coisa que seja, né? Mas já trabalhou. E aí você participa em algum momento de uma reunião e decisões são tomadas, ou diretrizes, né? Então, hoje a gente vai fazer tal coisa assim, a gente vai o recurso assado vai para tal lugar. Pode ser uma reunião estratégica, tomar uma decisão de para onde a nossa empresa vai no futuro. Pode ser uma reunião tática, aonde que a gente vai alocar cada pessoa para que o processo funcione bem. Pode ser uma reunião operacional, né? Gente, hoje fulano faltou e quem vai cobrir ele é esse. E nessas reuniões você toma decisão. E aí, como que você desdobra essa decisão para as pessoas que têm que ser impactadas por ela? O que eu percebo é que a gente passa boa parte do dia em reuniões, e são tantas reuniões que muitas vezes a gente não tem tempo de fazer outra coisa. Você sai de uma reunião para outra. Só que nessa reunião você tomou uma decisão. E aí, como é que você desdobra essa decisão para a pessoa que tem que ser impactada por ela? No exemplo que eu tinha falado agora há pouco, né? Uma pessoa que é responsável por um processo recebe alguém que ele atende naquele processo, um que a gente chama de cliente, e eles alinham alguma coisa diferente. Essa pessoa pede para passar direto pelo processo A, direto para o B. Mas no processo A tem um fiscal. E aí, esse combinado foi feito, mas ninguém avisou o fiscal que ele deveria liberar aquela passagem. Então, o primeiro desafio da comunicação é, quando você tomar decisões, quando você fizer combinados, em que momento você está se organizando para desdobrar esses combinados para as pessoas? Muitas vezes, nesse dia a dia atarefado, na rotina, você escolhe algumas coisas, toma decisões e acaba não multiplicando ela para quem deve. E aí gera um ruído na comunicação, as coisas não funcionam bem. Então acho que um primeiro ponto que eu sugiro para que todo mundo fique alerta é como você desdobra as decisões das quais você participa ou as quais te passam e que você tem que desdobrar para mais pessoas. Segundo desafio, que é muito importante, é comunicação corporal. Quando a gente está conversando, assim como eu estou fazendo agora aqui com vocês, apesar de eu não estar vendo vocês, mas vocês me veem, além da mensagem que eu passo, vocês também ficam fazendo leitura da minha expressão corporal, né? Como está minha sobrancelha, meu olhar, meu corpo, se eu estou de braço cruzado, tenso ou não. E isso é muito importante, né? Muitas vezes na comunicação, só agradecer aí, ó, tem bastante gente chegando aí, a Dani, super Dani, top, obrigado por estar prestigiando. Mas falando sobre essa comunicação corporal, imagina que você tenha que chamar a atenção de alguém que falhou em algum momento lá e você tem que, enfim, corrigir, né, uma atitude que não foi adequada daquela pessoa. E aí quando você vai explicar para ela que o que ela fez não é o ideal,
você fala rindo, enfim, super descontraído, pode ser que ela não leia na sua comunicação a seriedade que aquele momento merece. Ou o contrário, imagina que você vai dar os parabéns para alguém no dia do aniversário, por exemplo, na empresa que eu trabalho, por exemplo, no dia do aniversário a gente procura fazer decorar a mesa da pessoa, a pessoa tem direito a uma folga geralmente, a gente tenta fazer no dia do aniversário dela, se não no dia anterior ou posterior, mas aí você encontra ela e vai dar os parabéns. E aí quando você vai dar os parabéns, você chega, ó, parabéns, viu? Feliz aniversário, tudo de bom pra você. Tá, tchau. E aí você tá todo, né, contraído, de semblante fechado, a mensagem não é boa. Então, mesmo que você tenha dado parabéns, a leitura que ela vai fazer de você não é, com certeza, a melhor mensagem de parabéns que você poderia dar e que ela espera também. Então, é muito importante, quando você estiver se comunicando, que você também esteja atento, ativo à sua comunicação corporal. Como você está sentado, como é que está a sua postura de braço, perna, e, sobretudo, o seu semblante, né? Como é que está o seu rosto, o seu sorriso, o seu olho, para onde você está olhando. Por exemplo, você conversando alguma coisa muito séria com alguém e essa pessoa nunca olha para os seus olhos. Não é um bom recado, né? Então esse é um ponto de atenção também. Um outro, tem alguns canais de comunicação que a gente usa cada vez mais. Um deles, né? Antigamente era o e-mail, mas o e-mail já está quase que ficando ultrapassado. Em algumas empresas nem se usa mais e-mail. Ó, a Ju já fazendo aqui sugestões sobre programação neurolinguística, né, que é super importante para a comunicação. É uma ferramenta, uma habilidade que ajuda muito. Boa dica, Ju. Inclusive, só um comentário. Eu vou falar agora, pessoal, mas tudo que vocês quiserem perguntar, ou se tiverem sugestões, contribuições, vão falando, que no final eu abro para a gente interagir. Se alguém quiser entrar ao vivo aí para fazer uma pergunta ou contribuir, vai ser muito bem-vindo. Se não, eu vou respondendo as perguntas. Vão deixando elas aí, por favor. Mas voltando para, antigamente era o e-mail, agora, por exemplo, o WhatsApp, é uma ferramenta que traz agilidade e ela é muito importante, ela ajuda muito na comunicação. Por exemplo, uma comunicação em massa. Você pode ter um grupo de WhatsApp, imagina que sua equipe tem 10 pessoas, você manda uma mensagem que tem chance de alcançar as 10 pessoas rapidamente com uma digitação de poucos segundos. Mas, ao mesmo tempo, o desafio é mensagens que você manda, por exemplo, escritas, podem ser interpretadas com a intenção que você planejava ou não. E aí esse é um cuidado que você tem que ter. Né? Eu diria que mensagens muito importantes, não urgentes, mensagens urgentes se aplicam bem ao WhatsApp, mas mensagens muito importantes que tenham complexidade alta, talvez o WhatsApp ou o e-mail não seja a melhor ferramenta. Porque você pode comunicar alguma coisa querendo passar uma emoção, né, naquela mensagem, uma intenção, e quem vai receber pode ler e interpretar completamente diferente. Isso vai depender muito do humor de quem está recebendo também, né? Então, por exemplo, um parabéns que eu mando no WhatsApp depois do comentário de alguém, eu posso estar dando um parabéns genuíno, verdadeiro, ou eu posso estar sendo irônico. E essa é uma emoção que quando eu escrevo, o WhatsApp me transfere. E quem lê, imagina que fosse um parabéns verdadeiro. O Evanilson falou que está travando um pouco. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu tentar tirar aqui nos comentários. Comentar, só um segundinho, desativar comentários. Às vezes isso ajuda. Bom, eu tirei os comentários para ver se melhora, que o Evanilson me deu sinal está travando um pouco. Daqui a pouco eu volto para ver se melhorou os comentários. Mas o que vocês registrarem vai estar lá. Mas então, voltando a essa questão da comunicação, por exemplo, digitada ou impressa, ela não leva essa emoção. Então eu posso ter dado um parabéns genuíno, verdadeiro, e a pessoa, por estar num dia ruim, ou enfim, ter acontecido alguma coisa ruim, pode ter uma interpretação como tendo sido algo irônico. E aí a minha mensagem não teve sucesso, né? Ele teve uma interpretação totalmente contrária ao que eu desejava nela. Então esse é um desafio também. Né? Mensagens muito importantes, muito complexas, eu não recomendo que vocês façam ela por um canal que a gente usa cada vez mais, que é o WhatsApp, o e-mail, etc. A efetividade de uma comunicação olho no olho, até hoje ainda não vai ser, ela não consegue ser substituída por nenhum outro canal. Mesmo que a gente faça um vídeo aqui, ela não tem a mesma efetividade que se eu estivesse frente a frente com um de vocês ou com todos vocês. Bom, um outro desafio e o último que eu queria dividir com vocês, também nessa linha, eu vejo que, como a gente usa muito essas novas ferramentas que ajudam muito, como por exemplo o WhatsApp, e essas ferramentas digitais, né, para que a gente troque mensagem, informação,
às vezes a gente tem trocas de mensagens ali um pouco mais acaloradas. E aí eu acho uma armadilha, sobretudo quando são em grupos. Mas mesmo que seja no individual, só você e outra pessoa naquela mensagem, quando você começa a ter uma discussão, minha sugestão, aborta a discussão por, sobretudo, o WhatsApp, que é o que eu mais vejo. Aborta. Porque nessa hora, as emoções já estão contaminadas e a interpretação também vai ser contaminada, fatalmente. Então, não cai na armadilha de começar a bater boca, discutir nesse tipo de coisa. Interrompe as mensagens, aguarda o melhor momento. Se for o caso, liga para a pessoa, porque aí você consegue passar muito mais emoção no tom de voz, na conversa, ou aguarda o melhor momento, o mais oportuno de você estar presente com ela. E aí você resolve o problema e acerta os pontos. Mas as pessoas caem nessa armadilha de ficar trocando mensagem, e aí vem uma mensagem pior que a outra. Começa a dar alfinetada, começa a espetar, começa a fazer acusações, começa a brigar, e às vezes um problema que poderia ser um problema pequeno se torna um problema ainda maior. Então, esse é um outro desafio que eu acho que todo mundo tem que ficar atento. Quando você vê que uma comunicação, uma conversa, né, descambou para um lado mais tenso, aborta, deixe de trocar mensagens para esses meios, para esses canais digitais. Bom, esses são alguns desafios, mas também tentando trazer soluções, queria entrar agora em sugestões que eu gostaria de dar, porque eu entendo que facilita a comunicação e traz uma boa comunicação. Bom, a primeira delas, não presuma que tudo é óbvio. Muitas vezes a gente vai fazer, por exemplo, uma apresentação. Aí você se prepara, tem alguma coisa que você domina muito, por exemplo. Eu trabalho com logística e distribuição. Então tem alguns termos técnicos de distribuição que quem não é da minha área talvez não entenda bem. Se eu falar, por exemplo, sobre drop size, que é o tamanho de uma entrega em um cliente. Se são 5 caixas, 10 caixas, 15 caixas. Agora que eu expliquei fica fácil, mas se eu simplesmente começo a usar drop size, trade-off, enfim, um monte de expressões que de repente estejam no meu dia a dia, mas podem não estar no dia a dia de quem ouve, eu vou estar transferindo uma mensagem, mas ela não vai ser efetiva, a pessoa não vai entender o que eu estou falando. Então, uma sugestão não presuma que as coisas são óbvias. Né? Pode ser que algumas pessoas que estejam escutando, então agora aqui eu estou falando com vocês, pode ser que algumas pessoas já soubessem o que é um drop size e outras não. Então, pensando nisso, de que não presuma que as coisas são óbvias, tenha atenção para explicar, contextualizar as coisas quando você for falar. Uma dica que eu já escutei do meu líder atual e que eu acho excelente imagina que você está conversando com uma criança. Quando você vai falar com uma criança de até uns 5, 6 anos, você não tem o maior cuidado na comunicação, procura explicar com detalhes e da melhor maneira, faça isso. Só que, tem um porém, adeque o seu discurso e esse nível de explicação para o nível do seu público. Se você vai falar com um público um pouco mais simples, exagera um pouco nessa dose. Tenta fazer o conceito ser mais acessível. Agora, se você vai falar com um público que tem um nível de formação maior, imagina que você está falando para os mestres e doutores da UNB. Você não precisa subestimar a inteligência deles. Mesmo assim, eu recomendo que você tente dar uma explicada, mas aí você não precisa ir no detalhe do detalhe, porque eles vão ter uma capacidade de entender provavelmente um pouco mais rápido. Deixa eu só tentar voltar aqui um pouco os comentários para ver se eu perdi alguma coisa aqui. Opa. Eu acho que quando eu bloqueei os comentários, eu não sei se eu bloqueei para vocês também. Bom, Evanilson, se você ainda estiver aí e puder me dizer se continua travando ou não, e aí eu vou seguindo por aqui. Bom, então essa questão que eu estava falando, né, de a gente contextualizar, procurar explicar bem o que a gente está fazendo, para que a gente possa alcançar os diferentes públicos. O Evanilson me deu um retorno aqui, disse que está funcionando. Obrigado, meu amigão. Se tiver alguma oportunidade, você me fala. Então, essa sugestão, eu falei para vocês, não presumam que tudo é óbvio. A segunda, contextualize bem o que você está fazendo. E eu estava dizendo de apresentações, eu vejo acontecer com frequência. Alguém tem uma planilha ou um linguajar que é muito próprio do dia a dia dele, e aí ele vai compartilhar isso com alguém, seja numa apresentação, ou seja numa reunião, e ele começa a falar, e aí não se toca que muitas vezes ele está falando com um público que não faz ideia do que ele está falando. E as pessoas, sobretudo em público, muitas vezes têm vergonha de falar que não entenderam. É comum uma pessoa não levantar a mão para falar, poxa, o que é isso mesmo? Geralmente ela guarda para ela. Se for alguém muito curioso, ele até anota para pesquisar depois, mas se não, simplesmente ela perdeu a linha de raciocínio. Esses dias eu estava numa reunião com pessoas de alto nível gerencial e tal,
E aí começaram a usar uma expressão, porque o BAU, o BAU, o BAU, e fora quem estava falando, as outras 10 pessoas na reunião, ninguém sabia o que era isso. E aí essa pessoa, que é uma pessoa super qualificada, não se tocou, não se atentou. Então ela usou essa expressão várias vezes e eu e todo mundo que estava lá, a gente não estava entendendo o que era. E ninguém teve coragem de perguntar. Até que de repente alguém falou, não, BAU é business as usual. E aí, enfim, não interessa o que é agora, mas aí foi, contextualizou, explicou, fez sentido. A gente sabendo o que era, a gente resgatou o que ela tinha dito e falou, pô, faz sentido. Então esse é um cuidado importante. Um outro, uma dica muito boa para você verificar a efetividade da comunicação é: você falou, você passou uma mensagem, a responsabilidade é sempre do emissor. E como é que você verifica se o receptor, a outra pessoa, entendeu o que você queria com a intenção que você pretendia? Você pode pedir para ela repetir o que ela entendeu da sua mensagem. Então imagina que eu vire para vocês e fale assim: pessoal, vou fazer o seguinte, todo mundo, ó, o Ronaldão chegando aí, obrigado, gente, obrigado a todos vocês. Mas todo mundo que amanhã me mandar uma mensagem exatamente às 10h27 da manhã, eu vou dar um dia, 1 hora de consultoria gratuita. Mas essa mensagem tem que ser um e-mail com uma figura de uma lâmpada da Leroy Merlin. Pronto. Ou seja, eu coloquei um monte de restrições, um monte de regras, né? Pode ser que algumas pessoas tenham entendido exatamente o que eu queria dizer e outras não. Então o que eu faço? Pessoal, me fala aí, como é que é a regra para quem quiser ganhar essa 1 hora de consultoria? E aí a pessoa repete. E quando ela repete, está me dando a chance de validar se ela entendeu ou não. Então uma dica é essa. Você passou uma mensagem, sobretudo mensagens mais complexas, mais desafiadoras, pede para outra pessoa te explicar o que ela entendeu. Assim você vai ter a chance de aparar arestas de possíveis ali mal entendidos. Bom, uma outra sugestão é você se imaginar como responsável pelo sucesso da comunicação. Então, imagina que você seja de fato responsável ou não. Você está num grupo ali que tomam decisões e que tem que multiplicar a informação. Né? Se você se imaginar como responsável, tenha isso. Imagina o seguinte: eu sou responsável, então eu tenho que escolher o melhor canal de comunicação, que pode ser mais de um. Eu vou mandar mensagem por WhatsApp, escrita, vou mandar um áudio, vou fazer um vídeo e também vou pessoalmente em cada uma das pessoas, eu vou ligar. Você pode escolher vários canais, usar um deles ou vários deles. E aí, se você se imagina responsável, você escolher quais os canais que, nesse caso, para esse público, eu preciso usar para chegar a todo mundo e chegar de maneira efetiva. E depois, realmente você garantir que a mensagem chegue. Então, escolher o canal e garantir que a mensagem chegue. Então, identificar quem são as pessoas que são interessadas naquela comunicação, naquela informação, e aí você garante, já sei qual é o canal que eu vou usar e já sei que eu tenho que falar com fulano, ciclano e beltrano. E aí você ficar com isso ativo. Então, tomei uma decisão. Deixa eu ver se alguém mandou. Não mandaram. Então deixa eu mandar lá no canal. Mandei. E aí eu vou lá no fulano, pessoalmente, ou de alguma outra maneira. Fulano, você recebeu a mensagem? Recebi. Ciclano, sim. Beltrano, sim. Beleza. Mensagem foi passada. O que eu percebo muitas vezes é as pessoas, ninguém assume essa responsabilidade, ninguém se vê como responsabilidade, com essa responsabilidade, e aí ninguém faz isso. Que é quase que uma redundância, é um trabalho a mais, mas é um trabalho que garante a efetividade. O Evanilson está até dando uma contribuição aqui, né? Sempre haverá entendimentos diferentes. Com certeza, Evanilson. É o mais comum. É o mais comum. E aí, esse bate-papo nosso hoje, essas sugestões, são sugestões que tendem a ajudar a diminuir esse problema. Mas a comunicação é muito desafiadora. Como eu falei no começo, eu diria que 95% dos problemas, pelo menos, lógico, esse é o número meu, estou dando do meu feeling, mas eu quero dizer que a grande maioria dos problemas tem por trás comunicação. Sempre você vai chegar no diagnóstico que alguém não falou alguma coisa com alguém não passou uma informação para alguém, e aí deu problema. Então, uma sugestão para validar entendimento, Evanilson, é essa. Chegue na pessoa e pergunte, seja pessoalmente ou por algum canal diferente que você escolha, o que você entendeu da mensagem, da orientação. E aí dá para ela a chance de te falar, e aí você vai validar se a sua intenção teve sucesso. É uma sugestão que eu vejo que funciona bastante. Bom, uma outra sugestão, eu falei aqui sobre sempre mapear as pessoas que têm que receber a mensagem, né? Isso é bastante importante. Mas uma última sugestão que eu queria dar eu vejo muitas vezes problemas frequentes, recorrentes, entre mesmas pessoas ou mesmas áreas. Então, por exemplo, imagina que
eu sou da área de recursos humanos. E aí todos vocês sempre têm problema comigo. Seja, por exemplo, imagina que todo dia 10 do mês eu faço pagamento de vale transporte para todo mundo. E com muita frequência tem algum problema. O valor é diferente, ou alguém não recebe, ou não paga ninguém, enfim, qualquer que seja o problema. Aí esse mês acontece, a gente senta e corrige. Mês que vem acontece, a gente senta e corrige. Mas o problema vai se repetindo e vai gerando desgaste. E o que eu não vejo, e é a minha sugestão, sempre que você tiver essa repetição, recorrência nesses problemas, defina uma reunião periódica. Periódica significa repetitiva, né? A frequência não importa, você vai ver o que é adequado para você. Pode ser uma reunião semanal, pode ser uma reunião mensal, pode ser uma reunião bimensal, não importa. Dentro da frequência que seja importante para o problema que você está vivendo, defina essa reunião e usa essa reunião como um ponto de alinhamento. Então você vai sentar, imagina que seja mensal, uma vez por mês, com a área de RH, no caso eu, para validar. Júlio, olha, o problema que a gente vem experimentando com você tem sido esse, o pagamento errado de valor, o fulano tem 10 reais de passagem, você sempre paga 8 reais, e aí vocês mapeiam juntos os problemas, vocês definem juntos contramedidas, né? Ó, Júlio, então, eu estou te dizendo que eu descargo 10 reais. Vamos verificar no sistema? No sistema está cadastrado errado. Corrija o sistema. Então, identifiquem juntos um problema, façam um plano de ação, e aí, no mês seguinte, vocês sentem só para validar, né? Deu certo? Deu. Pronto, não temos mais esse problema, vamos para o próximo. Mas mantenha essa frequência. Então, reuniões periódicas ajudam bastante a mitigar problemas de comunicação. Né? E, deixa eu ver aqui. Bom, é isso. Eu falei para vocês, então, sobre a importância da comunicação, falei para vocês sobre alguns dos desafios que eu já mapeei, que eu convivo, e sugestões que eu tenho para que a comunicação seja mais efetiva. Né? Eu acho que vocês tomando esses cuidados, estando atento àqueles desafios que são frequentes no dia a dia, acho que já tem uma boa chance de melhorar bastante a qualidade da comunicação. Então, tendo dito isso, queria saber se alguém tem uma pergunta, um comentário, uma experiência para dividir, para enriquecer esse nosso bate-papo sobre comunicação aqui. Lembrando que foi um dos temas, foi o tema mais votado, né? Teve bastante escolha lá quando eu fiz a enquete. Para algum de vocês, tem algum ponto que eu não abordei? A Rafinha tá aí. Denis Van, grande Denis Van. Ronaldão. Enfim, bastante gente. Obrigado, gente. Ó, o Giliard chegou agora. Bom, esse conteúdo, né, enfim, essa live que eu estou fazendo agora, eu vou disponibilizar ela no YouTube assim que acabar. Hoje é quinta, então hoje tem, para quem estiver naquela lista, né, que eu falei lá da bio, quem se cadastra naquele link da bio lá, entra na lista para receber o conteúdo todo desse quinta, então hoje tem um e-mail com uma análise, né, mais profunda. E a Ju trouxe um ponto muito bom aqui, né? Que um dos problemas na comunicação escrita são os erros de português. Fato. Tanto erros de português como pontuação, né? Uma vírgula mal colocada ou uma vírgula que deveria existir e não existe muda completamente a interpretação da mensagem, né? E os erros de português também, sem dúvida. Então, hoje a gente tem até um aliado, né? Os corretores que às vezes dão trabalho também, mudam palavras e pode atrapalhar, mas na maioria das vezes eles ajudam bastante, né? Então, só que é lógico que eles não resolvem todos os problemas, então estar atento na hora da redação, e eu percebi, né, que essas ferramentas mais ágeis aí, sobretudo, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram e etc., as pessoas estão se importando menos, né? Elas digitam errado, colocam letras erradas, a palavra sai completamente errada, mas o que importa é passar a mensagem, então vai daquele jeito. E aí corre esse risco que a Ju falou, né? Sem dúvida. E eu vi que as pessoas estão incorporando isso, às vezes até numa comunicação mais formal, como e-mail. A Ju falou, né, que algumas vezes as pessoas escrevem mensagens que ficam com duplo sentido. Exatamente, Ju. É aquele negócio que eu falei também, né? Essa comunicação olho no olho, ela é a mais efetiva. E a comunicação escrita, ela é também, lógico, muito efetiva, mas ela tem esse risco. Então, se você puder trocar a comunicação escrita por essa comunicação olho no olho, sempre vale a pena. É o famoso levanta a bunda da cadeira, né? Ao invés de ficar mandando mensagem, vai pessoalmente. Sempre que for possível. Se não for,
a mensagem ela também tem o seu papel importante. A Ju também falou das abreviações, verdade. Eu diria até termos técnicos, né, Ju? Tem muita gente que usa, aquilo que eu falei, um termo que é do dia a dia dela, mas não é dos outros, e aí ela escreve e não tem como. E ela não se preocupa, né, em botar essa explicação. Tem aqui também como fazer críticas em um grupo de maneira mais suave. Como individualizar, né, essa crítica. Bom, fazer críticas em um grupo é complicado, né? Uma das competências que a gente já trabalhou e que está lá nos vídeos eu diria que para a liderança, né? Eu acho que a primeira competência da liderança, eu acho que o pilar número um é chame a atenção em particular e elogie em público, né? Nunca caia nessa armadilha de chamar a atenção de alguém no grupo, porque é normal e é instintivo que se você se sente exposto, você entra num modo de defesa e muitas vezes você deixa de escutar o que enfim, o emissor está querendo falar com você, porque você está, na verdade, chateado, indignado por ele estar gerando exposição sua. Então, chamar a atenção sempre, sempre, faça no particular. Se for, por exemplo, no WhatsApp, abre a conversa só com a pessoa, né, e trate só com ela. Mas no WhatsApp tem o problema de talvez a pessoa interpretar com uma emoção diferente da emoção que você queria passar. O ideal é chama essa pessoa, vai numa sala, vai no canto e conversa com ela. Agora, elogio, gente, sempre em público. Quem não gosta, né, de ficar bem na fita, na frente dos outros? Ó, o Ronaldão, grande Ronaldo. Como evitar ruídos na comunicação entre o emissor e o receptor? Então, Ronaldão, eu acho que a principal sugestão é você tentar. Eu sugiro que o emissor, né, não você, mas o emissor, tente pedir para o receptor repetir o que ele entendeu. É uma validação. Se o receptor disser o que ele entendeu e não tiver nada a ver com o que o emissor quis passar, nessa hora o emissor tem a chance de corrigir a comunicação. Né? Então, essa é uma dica que é importante e ajuda bastante. Ajuda bastante. Uma outra, é que eu falei, né? Não presuma que as pessoas, que tudo é óbvio para todo mundo. Né? Então, tenha o cuidado de contextualizar o que você está falando, o que você está explicando. Eu acho que essa é uma outra sugestão que costuma ajudar bastante. Eu, às vezes, sou até prolixo porque eu quero explicar demais, mas é sempre com a intenção de garantir que está todo mundo na mesma página, no mesmo nível, né, para que a comunicação seja efetiva. Olha o grande Elcio aí, grande Elcio, Rafael. Então, Ronaldão, essas são, acho que, as duas principais sugestões. Respondi? Não sei se eu respondi. Bom, eu não sei se vai surgir mais alguma pergunta ou se alguém quiser também, galera, eu acho legal a gente não ser, eu não sou sumidade em nada, né? Eu estou dividindo com vocês aí meus valores e minhas experiências, então seria muito legal também conhecer as de vocês. E se a gente vai montando um grupo que se ajuda, se alguém quiser compartilhar, né? Um pouco de uma experiência sua, acho que pode enriquecer para todo mundo. Então, fica aí o convite também. O grande Nicolas. Comunicação indireta, gestos, também é uma comunicação super importante. Se você considera o rapport como uma forma de se comunicar também, então, grande Nicolas, né? Essa questão da comunicação gestual, que eu acabei até mais cedo falando aqui, né? Comunicação corporal, ela é fundamental, né? Quantas vezes a gente não está verbalizando uma coisa que geralmente tem uma interpretação, por exemplo, um parabéns, só que o meu corpo está traduzindo outra coisa. E aquele parabéns que poderia ser genuíno, por um semblante fechado e eu aqui enrustido e tal, pode ser entendido como algo irônico, né? Ou o contrário, né? De repente, um parabéns irônico, mas se eu estou gargalhando e abraçando e batendo palma, a pessoa achar que foi um parabéns genuíno. Então, a comunicação corporal, gestual, ele é fundamental. É muito importante você estar ativo, né, para isso. O que eu já experimentei algumas vezes, né, o que eu já vi algumas vezes acontecer, é alguém querendo não ser desagradável, porque está num dia ruim ou está chateado com alguma coisa, e aí dando atenção para alguém que está lá na melhor da sua intenção, tentando comunicar alguma coisa, conversar, e a pessoa que está lá fazendo o papel dela de não sair escutando, mas ela está com o semblante fechado e tal. Né? Por exemplo, você chegar de manhã dando bom dia para todo mundo e alguém bom dia, mas não olha no seu rosto, fica com o semblante para baixo. Esse bom dia que ele deu não é verdadeiro, né? E você faz essa leitura não pelo que ele falou, mas pelo comportamento dele. E se o rapport é uma ferramenta de se comunicar também, né? Pô, legal o Nicolas falar sobre rapport, né?
Porque o que é o rapport? É um conceito que ele traduz conexão. Rapport é você se conectar com alguém. Então, sou eu tentando falar com vocês aqui e de repente eu estar sendo efetivo, né? Está sendo, por exemplo, agradável na comunicação, claro na comunicação e vocês se identificando e ficando. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha que as pessoas continuam aqui na live, apesar dos minutos que elas estão passando, para as pessoas que continuaram, provavelmente está fazendo sentido, tá? Eu estou me conectando. E isso é rapport. Então, imagina que, né, só para ilustrar, que eu chegasse e falasse, ó, se vocês estão aqui até agora é porque vocês são tudo vagabundo, não tem nada para fazer. Quebrei rapport. O que é quebrar rapport? Perdi a conexão com vocês. E aí, além de vocês saírem e irem embora, provavelmente vocês nem voltem na outra. Então, rapport é um conceito bacana, interessante, prestativo, que é como é que você se conecta com a pessoa? Tem várias técnicas, né? Até de programação neurolinguística, que é você tentar se colocar como a pessoa que está contigo. Então, se a pessoa está contigo, cruza o braço, se você cruza o braço também, isso aumenta a chance de conexão. Se ela pede, por exemplo, uma bebida e você pede a mesma, mesmo no inconsciente dela, isso vai aumentando a conexão entre vocês. Então, o rapport é um conceito bacana. Quem quiser procurar, eu posso até depois, eu vou anotar aqui para fazer uma publicação sobre isso. Mas é muito importante. Só para eu ver aqui rapidinho, o Big Elcio. Parabéns pela iniciativa, sou suspeito porque sou fã de carteirinha. É recíproco, Elcio. Seu fã também, tu é demais. Obrigado por estar aqui. O Elcio falou uma frase super legal, né? Treino difícil, jogo fácil, né? Bernardinho que falava isso, né? Treino duro, jogo fácil, com certeza. Pedrão aí, Rodrigo. A Ju falou sobre... o espelhamento, exatamente, Ju. O espelhamento. Isso mesmo. E aí legal, que a Ju foi escrever espelhamento, ó, saiu um caractere ali que ela não desejava. E ela que acabou de falar, né, sobre as questões de como isso pode afetar a interpretação. Aí ela teve preocupação com o receptor da mensagem e já escreveu embaixo, opa, espelhamento e o asterisco, correção. É esse tipo de cuidado que torna a comunicação efetiva. O emissor preocupado se o receptor vai entender bem. Bom, pessoal, já temos aí 40 minutos de bate-papo. Vamos lá, para ver se tem mais alguém, mais alguma contribuição. Enquanto isso, só agradecer, gratidão verdadeira a vocês por vocês estarem gastando seu tempo à noite, na hora que a gente já está cansado, para me escutar. Fico muito feliz. A minha intenção é a de agregar valor para vocês, então eu tenho tentado fazer o meu melhor. Tem os vídeos lá no IGTV, tem os vídeos no YouTube. Bom, enfim, tem a lista que você só vai ter acesso ao conteúdo da lista quem realmente se inscrever. Então, quem se inscrever na lista lá do link da bio do Instagram vai receber toda terça e quinta mais uma análise mais profunda, mais alguns materiais que a gente for desenvolvendo por aqui para tentar ajudar vocês. E se esse material estiver fazendo sentido para vocês, eu queria pedir uma ajuda. E a ajuda é compartilhe com outras pessoas, sugira para outras pessoas, né? Porque o propósito disso aqui é impactar o maior número de pessoas possível, né? Então, se vocês conseguirem me ajudar retribuindo aí, se é que foi útil para vocês, passando para outras pessoas, muita gente já tem feito isso e aí sempre compartilha comigo e eu agradeço demais. Mas se vocês puderem fazer isso, também vai me ajudar, tá? E isso vai ser bastante importante. Se alguém depois quiser assistir o que a gente falou aqui agora, assim que eu encerrar, eu vou subir o vídeo desse bate-papo lá no YouTube, vai ficar lá também. Tem uma playlist que eu criei lá das lives, eu vou deixando lá. Daqui a 15 dias eu volto a fazer mais uma. Grande Ellison, fenômeno Ellison. Daqui a 15 dias eu volto a fazer um novo bate-papo e de novo eu vou abrir para vocês a enquete para que vocês possam escolher o tema que a gente vai conversar, tá bom? Fora isso, as mensagens, o canal de comunicação, para quem está na lista tem um e-mail para poder se comunicar comigo. Lá no Instagram tem as mensagens, né, o direct. Quem quiser me mandar mensagem lá, estou à disposição para tentar contribuir. É isso, gente. Muito obrigado. Um ótimo final de quinta-feira para vocês. E, de novo, grato pelo tempo de vocês, viu? Foi ótimo. Para mim foi muito bom. Um abraço.